Pronto, comecei a gravar aqui. É, E aí, beleza. Ficou faltando ontem uma questão de gráfico, não ficou? Questão de gráfico que a gente tinha que fazer da prova antiga. Isso, eu não tinha feito, e aí. Ei, Nilson, Oi. eu ia te perguntar depois, é porque, tipo assim, eu tinha mandado para o zap, mas acho que tu não viu. Eu tava fazendo as listas, e aí, tava fazendo a parte de RIP, e aí tem muita função de RIP. Eu queria te perguntar se tu poderia passar elas, nem que seja por cima. Posso? Posso? Não faz RIP binário. Valeu. Posso. Eu acho que eu. Acho que a gente pode construir junto para ser mais dinâmico. E aí depois a gente dá só uma fisgada nos slides, porque sempre tem algum caso ou outro que fica faltando. Às vezes o RIP tá vazio, não pode mais descer, esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente pode sim. Inclusive, então deixa eu anotar aqui logo o que que a gente tem que fazer. A gente vai só terminar a parte gráfica, então questão de É gráficos. porque justamente eu tava fazendo a prova e, tipo, ele pede muito pra gente tanto reproduzir fazer o pseudocódigo da função, quanto ele pede pra gente fazer na mão. Então, tipo, tem umas 4 funções. Isso aí era bom a gente ver como é que cada uma funciona, sabe? Beleza, dá certo. A gente pode ver. Até agora tá nessa ordem aqui. Tá bem? A gente tem essa ordem aqui pra gente fazer as nossas coisinhas. Eu vou só logo pincelar gráfico que tá mais na cabeça, aí a gente pode começar os outros, tá certo? Show, show. É, eu vou tentar reproduzir esse gráfico aqui no Scholar Draw, ver se fica mais bonitinho de desenhar. Porque é horrível. Tem um A, um B, um D, um C, um E, um F, um G, um H e um I. Oi, tem alguém chamando meu nome. Tem como falar só um pouquinho mais alto que eu não tô conseguindo entender? A gente pode. Ordem topológica, sim, tem grande chance de cair também. Nossa, não tinha nem passado. Ordem topológica. Hoje vai ser engraçado, porque eu não me preparei para um bocado de coisa que tá aparecendo aqui. Mas vai dar certo. A gente vai se ajudando e vai dar bom. Então vai estar nessa ordem. Eu já coloquei aqui a ordem topológica de um assunto que a gente vai falar. Vou tentar não me estender hoje, como ontem, para vocês conseguirem jantar, pegar a fila do Rio cedo, normal. Quem tá na cal? Não, acho que a maioria tá em casa. Eu também. E tu também, tu não vai jantar aqui, não? Não. Pra quem tá no Discord, eu não tô conversando sozinho, tá, gente? É porque a Graça tá aqui do meu lado. Eu não estou ficando doido ainda. Esquizofrenia pelo autismo. É, não. Com sequelas de EDA, tá? Nada. É, pré-requisito. Deixa eu virar o monitor pra tu. Ler aqui um pouquinho de como é que tá essa questão, né? Considere o grafo, aí ele desenha o grafo aqui, tomando o vértice I, ou seja, esse vértice bem aqui, ó, como meu ponto de partida, da busca e assumindo que os vizinhos de um vértice são encontrados em ordem alfabética. Tá? Só querendo dizer que, por exemplo, entre o G e o H, você vai preferir visitar o G, né? G vem antes do H. G vem antes do H. Então, ele vai preferir percorrer primeiro o G e depois o H, em ordem alfabética. Determine a ordem em que os vértices são explorados ao realizarmos uma busca em largura, assim como as distâncias para cada vértice. Então, é só aplicar a busca em largura. Depois, a árvore de busca, a ordem de profundidade, assim como o tempo de descoberta e término, e
profundidade, a árvore de busca da busca em profundidade. Então, simplesmente a gente vai pegar isso daqui, esse grafo aqui, e vai executar duas buscas diferentes. A gente vai começar com a letra 1, que é de busca em largura, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Essa é uma questão da prova. Deixa eu diminuir o tamanho disso. O alfabeto para eu ver. Vai me ajudar muito. Beleza. Ele vai. Vamos aqui fazer uma fila só para a gente ver a ordem que eles vão ser visitados. Tá? A questão pediu. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona. A gente vai colorir os vértices, né? Eles todos começam com branco, as distâncias todas infinitas, e aí a gente vai incrementando a distância. Do i para o i é zero, né? E aí os vizinhos vai somando um, e eu vou colorindo de cinza, e à medida que eu vou terminando, eu vou pintando de preto. Então, vamos logo começar aqui com o cinza, né? Pronto. Vamos marcar o primeiro nó aqui, que é o i. Como eu visitei ele, vamos colocar ele aqui na nossa fila. Ele foi o primeiro nó a ser visitado. E aí a gente vai visitar os vizinhos dele, em largura. E aí são esses dois carinhas aqui. Vamos pintar eles também de cinza, eles vão ser descobertos. E aí, deixa eu só ver na questão, se ele está pedindo aqui, ó. A ordem que os vértices são explorados a realizar uma busca em largura. Então, a gente já vai adicionando aqui o G e o H na minha fila também, só para dizer que ele já foi visitado. E aí não tem mais vizinho branco, a gente pode pintar esse cabo aqui de preto. Vamos colocar aqui, pretão. Grande. Cidade. Beleza. Então, ele de preto, ele foi finalizado. E aí a gente tem que só colocar aqui a distância que é zero. Até aí tudo certo, né, gente? Tudo belezinha, né? Beleza? Sim. Pronto. E aí a gente vai continuar aqui na nossa. Então, só duplicar. Essa daqui vai ser a fila do algoritmo. Só para a gente não poder se confundir. Isso aqui é lista de finalizados. Fica muito melhor assim de entender. O i foi finalizado. A gente colocou ele aqui. E aí tem esses dois aqui para a gente visitar. A gente vai começar com G, né? E aí a gente vai perguntar, tem vizinho branco? Ele tem o I, que o I é preto, e ele tem o E, que é branco. Então a gente vai pintar esse nosso... Vamos pintar o E. Pintamos o E de cinza. E vamos... Opa, faltou um negocinho também. Faltou a distância. Vou tentar fazer o mais perto da ordem possível. A gente vai colocar ele aqui na fila. Vamos atualizar a distância dele. E aí, beleza. Tem algum ainda vizinho para visitar? Tem não. Então a gente pode pintar ele de preto e pode colocar ele aqui na fila dos finalizados. Beleza? Só descer, tudo bem? Vamos pegar aqui, o próximo é o H, né? Então vamos pegar aqui esse H. Tem vizinho de H e ainda é branco? Tem essa daqui. Tem o C. Então a gente pinta ele de cinza.
Vamos colocar ele lá na nossa fila também. Aqui na nossa fila. Vamos atualizar a distância. No caso, eu descobri a partir do 1. 1 mais 1 é 2. Tem algum outro vizinho branco? Não, não tem. O E que é cinza e o C agora é cinza. Então, a gente pinta ele de preto, finaliza ele, mandando para a lista de finalizados. Tabela de pai? É bom, né? A gente devia ter feito, né, desde o início, porque ele vai pedir a árvore. É porque justamente a primeira ele pede a busca em largura, aí no segundo ele já pede como é que ficou a árvore depois de ter feito toda a busca. Tá. Isso tanto vai de largura como de profundidade. Beleza. A gente consegue só fazer aqui também umas retinhas aqui, aí fica melhorzinho. A gente já vai desenhando logo à medida que a gente vai descobrindo. Mais fácil. Daqui a gente descobriu esse. Desse daqui a gente descobriu esse daqui. Aí a gente já vai formando a árvore no final. Opa, faltou. Tudo bem? Meio que estamos fazendo a árvore aqui. Pode ser assim? Para não precisar ficar colocando lá naquela tabela e tal. A gente já fez isso ontem. Só para ficar um pouquinho mais rápido. Ou vocês preferem com a tabela? Acho bom só ter a tabela só pra gente ter o costume de fazer na hora da prova mesmo. Então pronto. Vou colocar aqui. Background. E vou colocar aqui. Eu tenho o quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Aqui então. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar aqui. B, C, E. Ah, meu Deus, que foi? Isso aí apareceu. Nossa, foi um hack. Os russos invadindo meu PC. Aqui a gente coloca só um 1000, porque foi o nosso nó de partida, né? E aí, o G e o H a gente já descobriu a partir do I. Então, o G e H descobrimos a partir do I. A partir do G, a gente descobriu o E. Então, pai do E é o G, né? E a partir do H, a gente descobriu o C. Então, vamos pegar H aqui no C. Beleza? Esse preenchimento aí? Isso. Então, a gente vai fazendo esse passo a passo aqui devagarzinho para a gente não atropelar muitas coisas. Aqui na fila, a gente tem o E para visitar. E a gente vai perguntar quais são os vizinhos brancos dele, né? Tem essa aresta aqui que dá um cinza, um preto, essa aresta aqui que dá o D e que dá o F, né? Então, na ordem alfabética, a gente vai colocar o D, depois o F. Vamos pintar eles de cinza, né? Vou colocar aqui a cor. Vamos pintar eles de cinza. Vamos atualizar as distâncias. A gente descobriu a partir do E, então é 2 mais 1. 3. E aí a gente tem que atualizar a nossa tabelinha aqui. Descobrimos o D e o F a partir do E. D e F a partir do E. Tem mais algum vizinho para ele visitar? Não, não tem. Então vamos pintar ele de preto. Vamos levar ele aqui para a nossa lista de finalizados. E vamos continuar aqui o nosso algoritmo. O C tem vizinho branco a ser visitado? Tem essa daqui que leva para um cinza, essa daqui que leva para um preto e essa daqui que leva para branco. Então, vamos colocar ele aqui na nossa fila. Vamos pintar ele de cinza. Pintamos ele de cinza. Vamos atualizar a distância. 2 mais 1, 3.
E vamos colocar quem é o pai dele aqui na nossa tabela. O pai do B é o C. Vai ser essa aresta bem aqui. Inclusive, eu ia me esquecendo de fazer a aresta da árvore bem aqui, cara. A partir do E a gente descobriu esse cabo aqui. A partir do E a gente descobriu o F. A partir do C a gente descobriu o B. E aí, beleza. Tem mais vizinho para visitar? Não, não tem. Vamos pintar ele de preto. Vamos finalizar ele. Vou colocar ele aqui na lista finalizada. E vamos prosseguir o algoritmo. O próximo é o D. Esse daqui. Tem vizinho branco? Tem o A. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o A na fila. Vamos pintar o A. 20. Vamos pintar o A. Vamos atualizar a distância dele. Que vai ser 4. E vamos colocar ele lá na nossa tabelinha. Eu descobri o A partir do D. Então, descobri o A partir do D. E aí, tem mais vizinho para visitar do D? Tem não. Finaliza ele. Coloca ele aqui finalizado. E vamos seguir o algoritmo. F, tem vizinho branco? Não, não tem mais. Então, a gente vai finalizar ele. Tá ele de preto. O B, tem vizinho branco a ser considerado? Não, não tem. Pinta ele de preto. Finaliza. O A, tem vizinho branco a ser considerado? Não, não tem. Pinta ele de preto. Coloca ele aqui na lista de finalizados. No fim, a resposta vai ser essa. E aí ele vai pedir para desenhar a árvore, né? E aí você pode fazer do jeito que você preferir. Vamos fazer com esses nozinhos aqui. Vou copiar e colar. Eu vou só remover aqui esses negocinhos. Mas se você quiser, você pode até desenhar dessa forma aqui. O CorelDRAW facilita muito a vida. Você pode desenhar desse jeito, se você quiser na prova, ou você pode fazer mais organizado, tá? Ah, eu quero fazer mais organizadinho. Bota o I aqui em cima. Vai ligando. Eita. Vai ligando eles, né? Descobri esse. E descobri esse daqui. A partir do G eu consegui descobrir o C. O B. A partir do G. Consegui esse. O F. D. Vai que tá certo? Vem aqui já já. É isso que eu estou vendo aqui. A partir do I eu consegui o G e o H. G e o H, beleza. Do G eu consigo o E. Do H eu consigo o C e consigo o B. Aqui tá certo. Do E, o F e o D. E do D eu consigo o A. Então essa árvore aqui tá certa. Você pode escrever a resposta da árvore das duas maneiras aqui. Tanto essa mais feia, quanto essa mais organizadinha. E aí, a parte da busca em largura é essa. E aqui é a tabela, se você quiser consultar para fazer a árvore e tal. E a lista de finalizados que ele pediu é essa. Já resolvemos os itens 1 e 2. Tranquilo até aí? Tranquilo até aqui, galera? Do DC. Tá sim, tá de boa. Pronto. Aí só basta a gente fazer isso para de busca em profundidade, né? Busca em profundeza. Show.
Lá, a gente vai ter que precisar dessa tabelinha também. Eu vou só finalizar aqui. A gente vai precisar de o que mais? Vamos ler aqui a questão. Os vértices são explorados, a realizar uma busca em profundidade, assim como os tempos de descoberta e término. A árvore de busca em profundidade gerada pela busca. Tá, beleza. Foi. E aí, beleza, né? Vai ser repetir aquilo que a gente já fez. Show. Vamos lá. Com paciência para ver se a gente não se perde. A gente vai marcar o primeiro, né? Que a gente precisa dele. E aí a gente coloca o tempo de descoberta dele como 1. No nosso algoritmo lá a gente começa ele com 1. E aqui o tempo de finalização a gente ainda não sabe. Vamos deixar só com a barra. Vamos explorar os vizinhos. Ele tem 2 vizinhos brancos, o G e o H. Explorando na ordem alfabética, a gente vai logo para o G. A gente vai logo para o G. Ele aqui de cinza. Vamos atualizar aqui a nossa tabelinha de descoberta. E vamos colocar aqui. E aí a gente já sabe que a gente tem que ir na recursão, né? Então a gente já vai direto para esse cara aqui. Tem vizinho branco de G a ser considerado? Tem um web aqui. Oi? Mas pelo do tempo também, porque é Obrigado. Tinha esquecido. Pronto. Descobrimos ele com 2. E aí, uma vez que descobrimos, atualizamos uma tabela aqui. Até agora tudo bem. Vamos explorar os vizinhos dele. Vamos pintar aqui o E, que é a única aresta que a gente tem aqui, né? Vamos atualizar aqui a nossa árvorezinha. Eu descobri o E a partir do G. Vamos atualizar o tempo de descoberta. Tempo 3. E aí vamos seguir na recursão, né? Tem vizinho de E a ser considerado? Tem. Tem o C, o D e o F. Quem a gente vai primeiro? O C. Ordem alfabética, né? Então já vamos logo pintar aqui o C. Pintar o C. Vamos atualizar a nossa árvore. Eu descobri o C a partir do E. Vamos atualizar o tempo dele. Beleza. Tem vizinho de C a ser considerado? Tem. Tem o B e o D como branco. Vamos primeiro no B. Visitamos aqui o B, marcamos ele como cinza. Vamos atualizar a nossa árvore. O B eu chego a partir do C. Então atualiza aqui. E vamos atualizar o tempo dele. Foi descoberto no tempo 5. E vamos de novo perguntar se tem disponível os vizinhos. Tem. Tem o A bem aqui de branco, que é a única aresta que tem. E aí vamos considerar ele aqui. Tá preto aqui. Vamos pintar ele de cinza. Vamos atualizar a nossa árvore. Vem aqui. Eu descubro o A partir do B. E vamos dar o tempo aqui de início. Tem vizinho do A ser considerado? Tem. Tem o D e o F. Quem é que a gente vai primeiro? Vamos no D. Vamos pintar ele de cinza. Vamos atualizar a nossa árvore. E vamos atualizar o tempo dele. Eu só estava me esquecendo aqui da tabela. Descobrimos o D a partir do A. Mesma pergunta. Tem vizinho a ser considerado? Tem. Tem um F. Vamos pintar esse carinha. Pintamos ele de cinza. Vamos atualizar a árvore. Eu descobri o F a partir do D. Então, o D. E vamos atualizar o tempo de descoberta dele. 8.
Aí a gente já percebe aqui que a gente vai ter que ir voltando. Tem vizinho a ser considerado? Não, não tem. O A é cinza, o D é cinza e o E é cinza. Então, chegou na hora de finalizar esse móvel. Finalizado o tempo 9 e vamos pintar ele de preto. Vamos voltando na recursão. Voltamos para o D. O D tem vizinho branco a ser considerado? Tem não. Acabou. Vamos pintar ele de preto e vamos finalizar ele aqui. Volta na recursão, vamos para o A. O A tem vizinho branco a ser considerado? Não, não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Pinta ele de preto, finaliza ele. Voltando na recursão, tem o B. O B não tem vizinho branco a ser considerado. Pinta ele de preto e vamos finalizar ele. Tempo 12. Volta na recursão. O C tem vizinho branco a ser considerado? Tem. Ele tem um H bem aqui. Ó. Tem essa aresta ligando entre os dois. Então, aplica o algoritmo de busca em profundidade recursivamente nele. Né? Vamos pintar o H. Vamos atualizar a nossa árvore. Atualiza a árvore. Eu descobri o H a partir do C. Descobri o H a partir do C. E vamos dar o tempo de início de H. A gente estava em 12, né? Então agora o tempo de descoberta dele é do 13. E vamos vir para cá. Tem vizinho de H branco a ser considerado? Não, não tem. Então bora finalizar ele. Pintar ele de preto. Beleza? Volta na recursão. Tem vizinho de C que seja branco a ser considerado? Não, não tem. Então, 15 aqui, finaliza ele pintando ele de preto. Volta na recursão. Ué, tem vizinho? Não, não tem. Pinta ele de preto, finaliza ele 16. Volta na recursão. Não tem vizinho a ser considerado. Pinta ele de preto. Ó, bota o tempo de finalização dele. E por último, tem o I. Não tem mais vizinho a ser considerado. Vamos pintar ele de preto. E vamos finalizar. Beleza. Aqui a gente já tem... Ah, ele pediu a ordem, não pediu? A ordem e os vértices estão explorados. Não tem problema. É só ir pelo tempo. Pelo tempo. A gente começou no I, a ordem certa, né? A gente começou no I, fomos recursivamente para o G. Segue aqui essa linha vermelha que aí é só sucesso. Foi aqui para o E. E eu cheguei no C. Do C a gente lembra que a gente foi direto aqui para o B, né? B, o A. Do A a gente partiu para o D. Do D a gente foi para o F. A gente foi voltando na recursão. Chegamos no H. E aí depois a gente voltou na recursão e acabou tudo. Então, não foi muito complicado de refazer essa ordem dos nós visitados, né? E aí, beleza. Vamos só desenhar a árvore agora? Desenhando a árvore do jeito mais feio possível. Vamos ver esse negócio preto. Remover. Remove. A gente pode desenhar a árvore desse jeito mais feio, como pode desenhar ela de um jeito mais bonitinho. Conecta aqui o I, ele leva para o G, levou a gente para o G. O G levou a gente para o E. O E levou para o C. C levou para o E. O A levou para o D e o D levou para o F. Vai fazer aqui esse sinal. Uma árvore muito mais profunda, né?
E aí pronto, a gente tem a nossa árvorezinha aqui também, caso queira desenhar ela mais certinho. E aí pronto, a gente tem a execução aqui dos dois, feita a tabela criada da ordem dos visitados, caso você queira introduzir a árvore a partir dela. E é isso. A questão pedia só isso. Deu bom para entender aí como é que funciona? Deu para revisar, né? O em largura e o profundidade. Pessoal do Discord, deu para entender de boa? Bem bonzinho. Esse ficou legal, não ficou? Foi massa, foi massa. Quando você faz passo a passo e com calma, dá melhor. Deixa eu ver o que mais. Essa questão foi feita, já fizemos essa. E aí, tem um aqui, seja gráfico conexo, duas rotulações dos vértices G por duas buscas em G, obtidas em uma largura L e outra em profundidade. Então, você fez duas buscas, e aí você vai chamar uma de L e uma se considera duas rotulações dos vértices. Tá, você vai rotular o vértice obtido por duas. Um foi obtido em largura e outro em profundidade, ambas iniciadas no vértice V. Show. Em cada rotulação, os vértices receberam um número de 1 a n, o qual representa a ordem em que foram alcançados na busca em questão. Assim, em largura no vértice V e no profundidade no vértice V é igual a 1, porque ele é o primeiro e começa no mesmo lugar. Enquanto o L de um vértice qualquer for maior que 1 e o de profundidade for maior que 1, para todo vértice x diferente de v. Então, qualquer vértice que não seja inicial, eu tenho que a ordem que ele foi visitado vai ser maior que 1. Só isso que quer dizer. Considere dois vértices, U e W, podem ser qualquer vértice de G, e denote D de U e W a distância de G, a distância no grafo do vértice U até o vértice W. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Se na largura eu visitei o nó U antes do nó W, e na profundidade o nó U estava mais profundo, eu visitei ele muito depois, então a distância do V até o U é menor do que a distância do V até o W. Então a distância até o U é menor do que a distância de W. Ah, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente pode pensar nisso aplicando nesse gráfico aqui que a gente tinha. Vai dar uma boa. A gente pode aplicar. Uma demonstração. Beleza. Ele tirar a seta vermelha. Então a distância é menor do que a distância que ele dá. Seria isso. Só o módulo de justificativo. Considera dois vértices qualquer. Acho que dá pra gente fazer um gráfico em linha reta. Que vai ficar bem bonzinho de ver se linha reta funciona. Então. Fica legal aqui de demonstrar isso. Aqui a gente tinha. Essa é daquelas. Na de profundidade, a gente, por exemplo, visitaria o H muito mais primeiro do que a gente visitaria logo em seguida. Por exemplo, aqui, ó, quando eu estava fazendo a em largura, eu visitei o G e já visitei o H. O tempo de descoberta dele é logo no início. E o tempo de descoberta dele lá no de profundidade foi muito depois. Eu tive que visitar todo mundo aqui para depois visitar o H. Então, que é isso que quer dizer, né?
Se o tempo que eu descobri na busca em largura foi menor do que eu descobri, ou se o tempo que eu descobri o vértice U é menor do que um outro vértice na de largura, mas para descobrir o mesmo vértice foi muito mais demorado na de profundidade em relação ao outro, o vértice W, significa que a distância dele é bem menor. E meio que de fato é, né? Se você tem um vértice na vizinhança e tu visita ele logo no início, na de largura, na profundidade, ele demora mais, significa que o vértice W ele foi muito mais profundo. Ele, exatamente, ele percorreu toda a árvore, todo o grafo e depois ele foi voltando. E aí o vértice U, ele ficou meio que pro final da de profundidade, né? Então, significa que na de largura eu consegui descobrir ele primeiro. A distância dele já é bem menor do que a do W, porque a do W ele teve ainda que percorrer um caminho muito longo. A distância de vértice a origem. Isso. São Naquele. pode ser maior. Uhum. Vamos tentar discorrer aqui sobre as outras, né? As outras, ela tá dizendo que se eu consigo visitar um vértice U qualquer na de largura, menos tempo do que a de W, e na de profundidade ele também foi menos, ele também foi encontrado logo, significa que a distância de U é menor do que a distância de W. Deixa eu ver um contra-exemplo. Então, dv é igual menor do que a dv de W. Na largura eu consegui ver antes. E o PW, na de profundidade, descobri ele antes. Tá, vamos considerar que U e W, sei lá, aqui é o meu V. Vou fazer aqui. Aqui seria o meu V. Vamos considerar o de U sendo aqui. Posso fazer isso? Não, acho que eu vou considerar ele antes. De U sendo aqui e, sei lá, V sendo W sendo aqui. Dá certo a gente fazer assim. Na de largura, o tempo para eu descobrir U, com certeza, é muito mais rápido do que eu descobrir W. E aí, na de profundidade, descobrir o U foi muito mais rápido. Então, eu acho que eu não poderia fazer isso, né? Poderia fazer esse. P de U, P de W. U vai ser maior do que o P de W, porque ele vai vir aqui. Então, o U tem que ser menor. Tem como a gente escolher um outro que fique bom? E se a gente fizer isso, dá certo? Dá certo também. P de U, P de W. Ele fica menor. Só que aí, ele está dizendo que a distância é menor, né? E aí aqui vai ser um caso que dá certo. Eu preciso de um contra-exemplo. Deixa eu ver um contra-exemplo aqui legal. Se W fosse aqui. Tá. Eu descobri o antes de W e na de na de largura e na de profundidade também. E aí, esse é um caso que vai quebrar porque ele pode ser igual, né? A distância é a mesma. Ó. Ele aqui diz que é menor, mas pode ser menor ou igual também. Se LU menor, se eu descobrir o U na largura antes do W e o U ele foi maior, sempre vai ser igual. Não necessariamente, né? Foi igual naquele outro caso que a gente tinha feito, mas aplicando no gráfico lá de cima, se você escolhesse qualquer outro W, ia acabar sendo menor. Então também não dava certo esse daqui. Na largura de U ser maior do que a de W, ou seja, se eu descobrir na largura U bem depois, só que na profundidade eu descobri ele antes, então a distância de U e de W é menor ou igual. Na largura eu descobri ele depois, significa que ele está mais profundo na árvore. E na de profundidade eu acho ele antes.
Significa que eu fui na recursão e a distância dele é menor? Não. Seria mais claro. Esse daqui é o mais claro, porque o pode estar lá na baixa da égua. E aí, na de largura ele não vai logo, né? Pode ficar explorando, 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 e ele tá lá depois. Mas na recursão, quando você vai entrar, você pode ir nele direto, e aí ele vai ser uma distância muito grande, não vai ser menor que a de W necessariamente. Esse aqui é o mais claro. LU maior que L de W, se eu descobrir ele depois na largura, e eu descobrir ele depois na de profundidade, significa que a distância é menor? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser até igual aqui. É o caso que quebra. O caso que quebra é bem clássico. Mas eu tava pensando, tipo assim, se na largura ele, ele foi descoberto depois, significa que ele está muito longe do ponto de origem. E aí, se na de profundidade ele também está muito longe, não tem como ser menor que a de W. Porque a de W ele vai estar antes. Pode estar igual. Ou pode estar igual. Então o W vai ser sempre antes ou igual. Isso daqui está só invertido. Então, tanto por exclusão, quanto por certeira, vai ser esse daqui. A de D. É difícil. Tem que. Muito. Eu acho que essa foi a que mais ficou mal na cabeça, não foi? Tenho quase certeza. Eu fiquei pesquisando essa porra e eu tentando entender o porquê que poderia ser não, Pois é. Ela disse que passou um bocado de tempo pesquisando. Porque que era menor ou igual e tal. Isso é bem complicado. Mas não desista. Essa vai ser no máximo uma dessas. Não mais que isso, talvez nenhuma. Beleza, falamos de questões de grafo. Bem. Tabela hash, quem foi que me pediu revisão, meu Deus do céu? Foi. A gente pode só ver mais ou menos aqui, ó. Muito provavelmente ele vai cobrar questão desse tipo aqui. Vamos focar em questão, que é bem mais fácil do que conceito. Aí a gente vai revisando no meio do processo. Questão. Ele passava aqui uma série, uma série de. Como é que eu posso dizer? Ele eu passava tenho só uma pergunta. Oi. Essa parte de tabela, se ele cobrar esse tipo de questão, que provavelmente eu também acho que ele vai cobrar, a gente tem que fazer essa parte do H. Teve colisão, então eu tenho que fazer essa parte do H, K, vírgula zero é igual a K mais I, mod M. Ou eu posso simplesmente só ir pro próximo e adicionar? Rapaz, assim, se fosse eu fazendo, eu não faria, não. É tão óbvio. Tipo, Pois é, o primeiro é só o H, e também. depois você é só ficar pulando e indo pro próximo. Não tem muito o que Sim, pensar. mas é porque teve essa parte do. Você sempre que tu tinha feito esse exemplo, tipo assim, 10 mais zero 10 mod Aham. M. Aí eu fiquei, mano, será que o Atiro vai querer que a gente faça isso? Não, acho que não. Entendeu? Aí, É só você saber que não achei aqui, né? Como foi aquele outro caso lá. Por exemplo, eu cheguei, ele foi pro hash 10 e o próximo eu tinha que começar no zero, né? Só isso, no máximo. Não preciso ter a descrição toda formal, não. Aí, enfim, Graça. Essa questão aqui era basicamente assim. O mouse, então tá. Vou escrever ela menor só para dar um exemplo maior. Tá? E vai passar. Vai te dar uma tabelinha com zero. Por exemplo, você tem isso aqui, né? E ele vai te dar uma sequência de números. Por exemplo, 45. Essa nossa tabela aqui tem quantos elementos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então você faz. Ele vai passar uma função de hash. No caso lá, foi hash da chave ser igual ao mod a quantidade de elementos, que aqui no nosso caso é 5. Então, quando ele passasse 45, eu ia fazer o hashing dele. Ia dar o quê? 45 mod 5 é zero, né? Não tem resto de nada. Então, esse 45 ele vinha para cá. Vou inserir só o número aqui.
Ele vinha para cá. No momento em que eu inserisse, por exemplo, 50, 50 é a próxima chave a ser inserida. Vai dar colisão, né? E aí ele ia pedir para você só inserir aqui. Próximo. Isso na sondagem linear, que é o que o pessoal estava dizendo que ele estava usando mais assim, né? E aí, beleza, vou inserir aqui 4. 4 vai para 4, né? Coloca aqui no 4. Pronto. E aí, digamos que ele vai inserir o 9. 9 é o quê? 9 menos 5 é 4. E aí ele vai dar colisão. E aí, o que, que ele esperava que você fizesse? Identificou a colisão aqui? Volta aqui para o começo. Colisão, colisão, e eu vou inserir bem aqui. 9. Aí no final ele perguntava, qual é a sequência que representa como é que está essa tabela hash? Aí você só ia dizer lá. 45, 50, 9, eu não tenho um símbolozinho, não é X. Vazio. Se eu consigo pesquisar é o que. Tá. Vou poder pegar aqui o símbolo do. Onde? É esse aqui mesmo. Pode ser esse. Tá? E aí, 4. E aí, digamos, eu vou remover o 9. Aí no 9 tu dava um X. E aqui na tabela você botava um X. Que era o deleted, né? A flagzinha. E basicamente essa questão que tinha na prova era essa. Beleza? Deu para entender mais ou menos como é que funcionou? Isso, isso. Aí ele pode passar uma função de hash lá um pouco diferente, aí é só você ir calculando devagarzinho. Tá certo? Esse aí, no caso, é quando não é sondagem linear, né? Quando você tem um pulo maior. Aí você faz o outro hash, e esse outro hash, ele vai pulando posições um pouco mais aleatórias. Beleza? Show. Questão de heap, né? Algoritmos. Tá, vamos lá para heap. Show. Quais dúvidas principais tinham? Esse daqui era uma questão. Eu, Maxi. É porque você for na lista de HIP do Moodle, vai ter outros tipos de função também. Então eu queria saber como é que funciona. Geralmente são só as funçõezinhas de aumentar a de pode fazer elas aqui. Vamos, eu vou pegar no Moodle. EDA. Não tem. Não, já estou em grau. Ela é verdade, lista de. É a questão qual? É 7? Pode dar seu leitor. A 12, né? A 12, Pronto, aí, ó. tarará. 12, 13, 14. Peraí. Pronto. Não, tipo, o mínimo, fixar, o máximo, mostrar. Esse max hip 7. Eu queria saber como é que funciona. Beleza. Bora lá. Peguei aqui a 12, né? Com base no procedimento de max fix down, escreva o pseudocódigo para o procedimento em min fix down. Esse max fix down ele deu, não deu nos slides? Acho que sim. Acho que é Deus. Pronto. Ele está dizendo aqui que é basicamente você reescrever o max sendo para o mínimo. Compare o tempo de execução. O tempo de execução vai ser o mesmo, não vai mudar muita coisa. Que executa a manipulação correspondente sobre um heap binário mínimo. Tá. Vamos ver se tem aqui algum exemplo. Vai escrever. Tá. Como é que funciona o max fix down, né? O max fix down ele é usado quando você tem, por exemplo, um número que está desregulado. Digamos, esse daqui tem grau, é um heap de máximo, né? Não vai adiantar muito.
tentar mudar esse hip aqui. O maior, o de cima é o menor, os outros são maior que ele. Então vou botar um 4 ali. 3 aqui, 7, 8, 9. Pronto, virou um hip mínimo. Eu fiz isso aleatoriamente, tá? Não liguei não. E aí, digamos que, sei lá, por algum motivo, esse daqui tá errado, esse cara aqui tá errado. Ele é um valor muito grande e no hip mínimo ele tá lá no início. Então tá errado, né? Era para ser o menor de todos aqui em cima. No nosso caso, esse 3 aqui devia estar ocupando o lugar dele, né? E aí você vai ter só que escrever o algoritmo. Algoritmo min fix down. Vai fazer o quê? Você vai receber um array e um índice i. E você sabe que esse índice i ele tá errado. E aí, qual vai ser o nosso processo? A gente sabe que a gente tem que ir descendo, né? E eu acho que é até parecido com o que a gente fez. Ó, tá aqui no Max Fix Down. Tá bom. Pois é, justamente, tipo, tem essa parte do Maximum, tem aquele lá também do build, que tem na prova, e, tipo, é porque são muito, muito parecidos. Aí eu fiquei, Uhum. será que tem alguma diferença? É porque esse daqui eu dei o nome errado. Esse daqui eu dei o nome errado. Quando eu fiz aqui, é porque era um hip de máximo e eu descia o mínimo para baixo. No nosso caso, ele vai ser um hip mínimo e vai descer o maior para baixo. E aí, esse algoritmo aqui já é a resposta, né, inclusive. Porque, ó, ele vai selecionar o menor entre os dois filhos e aí vai trocar e vai ir descendo. Eu fiz recursivamente. Poderia ser feito uma versão interativa. E aí, o que vai fazer? Executando, né? Ele vai dizer que o mínimo é o 4, e aí ele acessa aqui a posição do irmão dele, que é o 3, e vai ver que é menor. Então ele atualiza, e aí ele vai só realizar essa troca aqui. E vai aplicar de novo para esse índice aqui, vai perceber que esse da esquerda, o filho esquerdo, é o menor, e vai trocar, vai ajeitar o nosso hip. Beleza? Beleza. Show. Executa a manipulação correspondente, beleza. Qual é o efeito de chamar max fix down? Não, acho que o resto não precisa, não. Eu acho que só o que eu tava botando era assim, Max Hip em 7. Mas acho que. Qual é o efeito de chamar o max Acho que esse fix resto é de. down? Só pegar aqui a 13, tá? Isso daqui é só, você chama vai o maior, se ele é um hip mínimo, aí esse máximo vai descer e vai fazer o login de operações. Aí pode ter, Gabi. Mal, desculpa. Não, perdi a linha. Tá tranquilo, eu acho que esse Max Hip em 7. É pra inserir o Max, o máximo. É a 18, é? É, Max hip insert 10. Ilustre a operação max hip insert sobre hip binário. Então ele só está dizendo que eu tenho que inserir 10. É isso? Num hip de máximo. É isso que a questão quer, não quer? Inserir 10 num hip máximo. Não está parecendo ser outra coisa. Não está parecendo querer ser engabelação. E aí é para você ilustrar o algoritmo, né? E aí é aquele negócio que a gente tinha feito. A gente vai. A gente sabe que a gente pode desenhar os filhos aqui, né? Ó, o 15 vai ser no topo e os filhos deles são 13 e 9. O 13 vai ter filhos 5 e 2 e o 9 vai ter 8 e 7, né? Daí dá para entender, né? Porque é desse jeito. assim. É lá dos slides dele lá. Vou diminuir aqui o tamanho dessa letra. Vou diminuir o tamanho da letra. Vai ser 15. O filho 13 e 9. Depois 5 e 12.
12, 8 e 7, 4, 0, 62 e 1. Vou fazer esse RIP aqui. 6. Beleza. E aí ele vai pedir para você inserir o número 10 no RIP de máximo. Logicamente, ele não é o maior, mas ele vai estar lá em cima, né? E aí você vai fazer as trocas. Vai perguntar se o pai dele... Vai ver se ele é maior que o pai. Então, 10 é maior que 8? É, merece ser trocado. Vai trocar. Deixa eu desenhar progressivamente para você mostrar para vocês como é que seria na prova. Pronto. Aqui, ó, você vai trocar. Depois você pergunta se ele é maior que o pai. Sim, 10 é maior que 9. Troca. E depois você pergunta, 10 é maior que 15? Não, não é. Então parou. A resposta dessa questão aqui seria essa. Pelo entendimento do que ela dá, né? O contexto que ela dá. Deu para entender como é que seria o RIP Insert? Eu sim. Pronto. Tem mais alguma? Não, pior que não era só isso mesmo. A gente vai o nome das funções, a gente vai tô aparecendo aqui, eu só tirar essa dúvida desse era desse jeito. Show. Beleza. Tá bem. Não, é bom vocês olharem os slides e dar uma breve decorada. Ele pode pedir para Eu você tenho quase reescrever certeza algum. que Eu tenho ele quase vai certeza pedir pra também. gente tanto fazer no pseudocódigo quanto ilustrar também. É, ilustrar é certeza. Ilustrar é batido. Ilustrar com certeza. Mas acho que ele vai pedir pro pseudocódigo também. Eu também acredito fortemente que ele vai pedir. Mas a gente pelo Se menos tu aprender ilustrar, alguma não vai ser coisa. zero. Com a questão. Pois é. Beleza. Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Cadê? Câmera. Questão de RIP, ok. Ordem topológica. Meu Deus, agora eu tenho que lembrar como é que é ordem topológica. Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar nos slides direitinho. Eu lembro que era a ordem que você visitava. Ou você ia avançando. Eu não lembro mais, não. Era em busca em profundidade? Ordem topológica? Tenho quase certeza que é em DFS. Calma aí. Lá no finalzinho do slide. Eu lembro que é os últimos slides. Nananana, tarará, 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 muita coisa. Ordenação topológica. Tem aqui. São algoritmos que são baseados em DFS, né? Olha, bom. Ordenação topológica. A gente já tem aqui uma definição. Você vai executar a busca em profundidade, calcular a finalização para cada vértice e quando o vértice finalizar, insere no início da lista. Devolva a lista resultante. Ah, beleza. Digamos que a gente estava fazendo a ordem topológica aqui nesse gráfico aqui dessa questão. Eita. Vou aumentar aqui. Dá um F11. O que é a ordem topológica? Você vai ordenar eles por ordem de finalização. Apenas isso. Então, por exemplo, nesse nosso grafo aqui, esse preto, o que acontece, né? A gente chegou aqui, a gente foi visitando no meio da nossa DFS. Vocês preferem que eu faça como? Eu faço logo direto o DFS já feito ou fazendo enquanto a gente faz o DFS? É, então, vou ver aqui como é que eu limpo esse gráfico. Tá. Vou deixar ele aqui só de referência. Tirar essas arestas aqui vermelhas só pra gente executar. Pronto. Beleza. A gente tinha pintado esse
Eu tinha pintado esse daqui de cinza. Beleza. Fui pro G, descobri o G, descobri o E. Do E eu fui pro C. Do C eu fui pro B. Do B eu fui pro A. Do A pro D. E o D pro F, né? E aí, o F, ele já foi finalizado logo em seguida. Então, a gente vai pegar esse F e vai colocar ele na nossa lista da ordem topológica. Coloca ele bem aqui. Acabou-se. É. A lista de... À medida que a gente vai finalizando, né? Isso. Pronto, isso daí mesmo. E aí, show. Finalizamos esse cabo aqui. Vamos finalizar agora o D, né? Que era o próximo. Pega o D. Coloca na nossa lista. Finalizamos o próximo, que é o A. Não. Finalizar esse cabo. Preto. 70% aqui. O próximo a ser finalizado é o B. Coloca ele aqui. Beleza. O próximo a ser finalizado é o C? Não, não é porque ele tinha esse daqui, né? Para ser finalizado. Então, a gente visita o nó H. A gente finalizava no H. A gente visitava e logo em seguida não tinha irmão branco. A gente já finalizava logo direto. Então, bora fazer o quê? Já apagando. Insere ele lá no final. E a gente finaliza. Finalizava o C. Já tá no horário do RU já. A gente tinha que finalizar o E. E por último, o G. E por fim, o H, o I, né? E aí, isso daqui é o que a gente escreve como ordenação topológica. Ordenação topológica. Se ele pedir um algoritmo, escreva um algoritmo que você implementa a ordenação topológica. Você pode fazer... cadê aqui o algoritmo base? Cadê o algoritmo base de... Isso. Isso aí mesmo. Tá vendo que a gente definiu esse tempo de f aqui? Você pode fazer uma... Como é que pode dizer? Você colocava o tempo de finalização, o vértice e o seu tempo de finalização. Você podia fazer esse mapa aqui e depois ordenar, ou você já podia até fazer direto, aproveitar o algoritmo, né? Finalizado e seria. Exatamente. Ao invés de ter o F de tempo, você tinha lá ordenação topológica, ponto, sei lá, insert, que é o... Insert ou é? Pushback, que é o do vetor, né? O vector do C++. Ponto pushback. Esse aí tava lá o V. Era o vértice U, né? E aí, no final, esse vetor ele seria a ordenação topológica de tudinho. E aí pronto. Você já tinha a ordenação topológica feita. Não tem muito segredo. Deu para entender a ordenação topológica aí, como é que funciona e tal? É bem mais fácil do que quando foi na época que ele me ensinou. E aí, mais alguma dúvida? Eu acho que hoje foi bem tranquilo, né? Pra progressão. Mas, na tua opinião, meu parceiro, tu acha que ele vai meter o quê? Tudo. Vai meter tudo, minha filha. Por quê? Não, não é mentira, não. Vai. De conteúdo que ele puder. Ó, minha opinião sincera. Execução de árvore B, execução de heap, execução de grafo, execução de tabela hash, algoritmo de heap, porque não é difícil. Algoritmo de tabela hash talvez não, mas algoritmo de grafo modificação para um problema específico, muito provavelmente. Qual o problema disso? Tipo aquelas do Moodle. Você tem uma cidade, você tem que saber se é do mesmo estado. Prova, vamos lá, para questão de prova, demonstração, no máximo uma. E de grafo, de preferência, que é a área favorita dele. De árvore B, muito provavelmente não.
De tabela hash, é muito difícil as provas de tabela hash, acredite, não é legal de fazer. Tem um trauma até hoje. De RIP, demonstração, se cair é algo muito trivial, e aí o mais assim, preocupante é gráfico. Gráfico tem, por exemplo, aquela lá da prova foi meio complicado. E Não, ali mas, uma ou duas questões da pós tendo cada conteúdo para você, pelo menos, demonstrar de forma desenho desse caralho, eu acho que fica bem tranquilo para cada um. Só de desenhar, você já pega ali uns 5 a 6. Ah, com certeza, só de você demonstrar fica de boa pra Mesmo caralho. que você não encontre o algoritmo, Mesmo que você não consiga fazer o algoritmo, ou se você apresentar a ideia, você dá pra tirar uns pontinhos ali. Beleza? Pois é, eu acho que sem, tipo assim, eu não consigo escrever o pseudocódigo, mas sei lá, escreve a tua ideia, eu acho que ele dá uns pontos legais, tá ligado? Ele considera muito ponto pra qualquer Dá. coisa. Vou salvar esse CalDraw aqui pra mandar no Discord, tá? DA2. Trabalho, luz, tá? Meus, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Caiu um pico de R$10 na sua conta, só que você tá tirando tempo pra viagem. Tá de boa, meu povo. Boa. Cadê aqui? Eu vou enviar aqui a lousa digital e a imagem. Beleza? Então é isso, galera. Tô indo lá jantar. Boa prova pra vocês amanhã. Boa sorte. Vocês não vão precisar de Grata. Desejo 10 a todo mundo aí. Encher essa bucha. Vou lá que eu tô com fome. Tchau. Mais. A gravação